Hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Essa palavra está lá no livro de Hebreus, Hebreus 12:1. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E nós, irmãos, precisamos dessa palavra, porque é a palavra de Deus que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que nos ajuda todos os dias. E isso é muito importante na minha vida e na sua vida. A gente está vendo muitas pessoas desistirem, pessoas estão parando, pessoas estão ficando no meio do caminho, pessoas estão entrando em depressão, numa doença severa, terrível. Pessoas estão vivendo momentos difíceis, desistindo. Mas eu tenho uma palavra aqui para o teu coração. Você que está pensando em desistir, você que está vivendo uma vida muito difícil aí. Eu tenho uma palavra que Deus sempre coloca no meu coração, Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O segredo é a gente confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor. Porque se você não confia em Deus, na sua palavra, em que mais você vai confiar? Em que mais você vai esperar? Ah, mas eu confio muito no meu amigo, eu confio muito na minha mãe, confio muito no meu pai, no meu irmão, no meu vizinho, naquela pessoa, meu colega, minha colega, eu confio muito. Amém, glória a Deus. Mas você precisa primeiramente confiar no Senhor. Você precisa esperar em Deus. Alma cansada, espera em Deus. Tem que esperar no Senhor. Temos que fazer como Jó fez. Às vezes não é fácil você esperar, ter paciência e esperar. Mas você precisa esperar e fazer como Jó fez. Aí o Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então tem muitas coisas nos rodeando, nos cercando, as afrontas, os problemas, os obstáculos. Às vezes nós ouvimos de pessoas que estão, acima de nós, que estão, que a gente deve, querendo ou não, uma certa obediência. Às vezes as pessoas estão pregando e não estão vivendo, como diz lá em Mateus, Mateus 24, 24:11, que nos últimos tempos nós íamos ter falsos profetas, homens que iam vir se vestidos de ovelha, mas na verdade seriam lobos disfarçados. Mas nós não podemos olhar para essas pessoas. Nós não podemos olhar para essas pessoas que estão, fala de justiça, mas vivem injustiça. Pessoas que estão vivendo, falando de amor e não vivem o amor. Então nós precisamos olhar para Jesus. Aqui também em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãos, vale a pena às vezes nós perseverarmos e irmos até o fim. Não é fácil você ficar esperando, não é fácil perseverar, Sei que tem mulheres aí passando por lutas, por problemas grandes. Não é fácil, mas às vezes temos que perseverar, aguentar firme. É claro, mulher, não estou falando aqui para você que está vivendo uma vida, um casamento abusivo. Já vejo casos de mulheres que os maridos agridem verbalmente, agridem fisicamente. Não estou falando nesse caso aí que você tem que esperar, perseverar, não. Se está acontecendo isso com você, é hora de você não perseverar nisso aí.
É hora de você dar um basta, dizer um chega para lá. Manda ele procurar o lugar dele e você vai procurar o seu. Por isso tem mulheres aí que ficam esperando e acabam morrendo, tomando remédio para se suicidar. Mulheres que estão, irmãos, em desespero, estão internadas, estão à base de remédio. Não, minha irmã, se está vendo isso aí, né? Eu conheço casos de mulheres que o homem está no altar pregando, né? Está agredindo, dando tapa, agredindo a mulher, né? Eu já vi casos de pessoas que estão lá no altar e no outro dia está batendo na mulher, está agredindo verbalmente, né? Fala de falsidade, né? Ele chama a mulher de falsa, você é uma falsa. Mas ele que está na falsidade, porque ele é um homem de Deus, é um pastor. Como é que pode, irmão, um negócio desse? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Eu até marquei aqui, né? O 24, Mateus 24. Fiz aqui o Mateus 24. E surgirão muitos falsos profetas, 24:11, e enganarão a muitos. Tem gente, irmãos, que está no altar, é uma maravilha, uma santidade, entendeu? Mas na hora que está em casa, não é aqui nada daquilo, irmãos, é diferente. Quando está chateado, acaba com a mulher, fala palavras mesmo que deixa a mulher lá embaixo, entendeu? Verbalmente fala coisas. Então, mulher, se você está vivendo uma vida dessa aí, não fique nisso não. Isso aí é obra de engano. Saia dessa, cai fora. Pula fora desse barco, ele vai afundar qualquer hora dessa. Aí diz aqui o 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, se a mulher está doente, está passando por problema psicológico, o amor dela já se esfriou por Deus. Já se esfriou, já foi. Já vi uma vez um pastor pregando e falando que o amor de muitos se esfriarão. Mas ele quer dizer assim, se esfriarão porque está pensando em si próprio, cada um tem o seu interesse, né? Pensando em seu interesse próprio, mas muitas vezes não é. O amor se esfria porque vê coisas. A pessoa fala sobre justiça e vive injustiça. Fala sobre murmuração e vive murmurando o tempo todo. Fala sobre amor e não vive nada de amor, né? Fala sobre perdão e não vive perdão, coisíssima nenhuma. Por isso que o amor se esfria, né? Por isso que o amor se esfria. Porque está vendo coisas, irmãos, que não está condizendo com a realidade, com a palavra. Tem muita gente não está pregando e não está vivendo. Irmãos. Muita gente desistindo. Por que está desistindo? Está desistindo por isso. Então, olha só o que diz vocês. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui Deus está falando perseverar até o fim será salvo. Perseverar uma vida com Deus. Não é perseverar não, viu, mulher? Você que está vivendo uma vida de afronta, uma vida de, né? A pessoa tá ali lhe agredindo verbalmente, fisicamente, você fica ali, ó, aguentando ali, não, porque, não, eu vou pro monte, não, eu vou buscar, não, eu vou orar, eu vou jejuar e Deus vai transformar. Aí passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, tu aí, só orando, indo, subindo monte, descendo monte, nada acontece. Não, minha irmã, é hora de basta. A hora de chega. O que ele está falando, perseverar até o fim, é perseverar na presença do Senhor, estar em comunhão com o Senhor. Isso que é perseverar até o fim. Tá certo? Beijo no coração, fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima palavra, em nome de Jesus.